Estamos começando mais um vídeo da nossa série de comunicação não violenta na real, trazendo conceitos e uma leitura mais prática, né, da vida prática sobre o que é comunicação não violenta. Então, estou feliz que as pessoas estão gostando, estão comentando, estão querendo acompanhar essa série. Então, fica atento aí que esse é o terceiro episódio da série. Tem lá o primeiro que é o introdutório, tem o outro que é o segundo episódio, que na verdade fala sobre o primeiro pilar da CNV, que é a observação. E agora a gente vai falar sobre sentimentos, que é o segundo pilar da comunicação não violenta e como que a gente precisa entender o que está acontecendo dentro daqui para a gente poder, de fato, fazer algum pedido que envolva o entendimento da outra pessoa sobre aquilo que a gente necessita. Mas antes, aquele pedido de sempre, né? Se você está aí assistindo esse vídeo no meu canal, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve. Se você já está inscrito, vê se você está com o sininho ativado, porque tem gente que fala assim, você nunca mais postou vídeo. Eu posto vídeo toda semana aqui, gente, há anos. E assim, eu nunca parei de produzir no meu canal no YouTube e eu preciso que você também me acompanhe. Então, assim, me ajuda a divulgar os meus vídeos por aí, curte, comenta, compartilha, mas verifica se você está com o sininho ativado, porque às vezes você nem recebe notificação de que eu publiquei vídeo novo e eu continuo publicando vídeo toda semana, tá legal? Bom, como eu comecei fazendo no meu conteúdo anterior, eu quero sempre iniciar a conversa com alguma citação do Marshall Rosenberg sobre o tema específico, né? Então, como a gente está falando de sentimentos, eu vou trazer uma fala que ela parece ser simples, mas ela tem uma camada bem profunda aí. Percebe só. Expressar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Marshall Rosenberg. Então olha só, preste atenção. Expressar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Isso parece ser contraditório no senso comum do que a gente conhece em termos de conflitos, né? Como assim? Se você está num conflito, você vai expor suas vulnerabilidades? É justamente o contrário, né? Se você está num conflito, a única coisa que você não pode mostrar são as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, porque você está no conflito. Você tem que parecer forte, você tem que parecer amedrontador, né? Então, assim, como isso? Pois é por isso que a CNV ela muda completamente a forma não só da gente se comunicar, mas da gente se relacionar com as outras pessoas. É entender que resolver um conflito, em primeiro lugar, não é sobre estar certo, e sim sobre chegar a um entendimento em que as duas partes estejam ok com aquilo e que não, né, busquem o bem-estar melhor possível de uma e de outra pessoa, sabe? Então, assim, os conflitos existem porque existem diferenças de percepções, diferenças de comportamentos, diferenças de pedidos, e se a gente não consegue perceber o que a outra pessoa está precisando, qual que é a necessidade daquela outra pessoa, e a gente não consegue reconhecer e acolher isso daí, a gente vai viver eternamente em conflito. Por isso que é tão interessante quando a gente coloca essa fala de que para ajudar a resolver os conflitos, a gente pode mostrar as nossas vulnerabilidades. E quando ele fala em mostrar a vulnerabilidade, ele está dizendo justamente dos nossos sentimentos, né? Porque dentro da sociedade que a gente vive, uma das maiores vulnerabilidades que se pensa e que se entende são os sentimentos. Ou seja, eu não vou falar sobre o que eu estou sentindo. Não vou falar que eu estou sentindo medo, que eu estou inseguro, que eu estou sentindo tristeza, porque eu preciso vencer esse argumento. Então eu preciso esconder tudo, ser 100% racional, e é aí que as coisas dão errado, porque não é sendo 100% racional que a gente vai resolver os conflitos das nossas vidas, das nossas relações, tá bom? Então, assim, como eu falei no episódio anterior, observar sem julgar é uma tarefa muito difícil. Agora, é talvez mais difícil ainda a gente conseguir identificar, nomear os nossos sentimentos e colocá-los para fora, porque isso envolve duas coisas importantes aí que a gente não costuma fazer. A primeira é assumir responsabilidade sobre os nossos próprios sentimentos. Calma que eu vou chegar lá. E a segunda, para você entender, é justamente demonstrar vulnerabilidade. São coisas que a gente não costuma fazer, que a gente não aprende a fazer normalmente, né, desde a nossa infância, e aí a gente chega na fase adulta e quer fugir disso como o diabo foge da cruz. Quando que, na verdade, esse é o caminho mais importante que a gente deveria estar seguindo. Entender o que a gente está sentindo para a gente conseguir perceber mais para frente quais que são as nossas reais necessidades e como que a gente pode pedir ajuda para as pessoas para a gente ficar chegar num lugar em que a gente tem um bem-estar melhor, mais elevado, atingido através de uma troca empática, de uma escuta empática com as outras pessoas. E tem uma coisa, esse assunto de assumir responsabilidade sobre os nossos próprios sentimentos é um assunto que é tão importante que eu vou até separar um conteúdo especificamente sobre isso na nossa série. Então, depois que eu falar de todos os pilares, a gente volta nesse assunto e eu falo sobre isso, sobre por que isso é tão importante. Mas vamos tentar focar agora, então, nessa dificuldade que a gente tem de identificar os nossos sentimentos. E, assim, quando a gente vive, né, desde a nossa infância,
uma posição em que a gente não é incentivado de fato a falar sobre aquilo que a gente está sentindo, porque falar sobre aquilo que a gente está sentindo é percebido como uma fraqueza por si só, ou seja, uma vulnerabilidade, a gente esquece de praticar isso ao longo da nossa vida, de entender o que eu estou sentindo. E a gente começa a entrar em alguns lugares que são muito confusos, porque a gente às vezes acha que a gente está falando sobre os nossos sentimentos, quando na verdade a gente só está demonstrando aquilo que a gente está pensando sobre nós mesmos ou sobre outras pessoas. E eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Se você fala, por exemplo, assim, eu sinto que o meu bebê é muito agitado. Tem um sentir ali. Você está dizendo que você sente, mas isso não é o seu sentimento. Você está falando sobre uma percepção que você tem sobre o seu bebê. Ou seja, eu penso, eu acho, eu julgo que o meu bebê é muito agitado. Percebe a diferença? Você não está falando sobre o seu sentimento, você está falando sobre o que você está pensando, ou achando, ou julgando. E aí, como que a gente poderia então pensar de uma forma diferente essa frase? Vamos tentar praticar um pouco do que a gente já está falando sobre sentimentos e sobre observações lá atrás. Porque se a gente fala que o nosso bebê é muito agitado, a gente já está dando um rótulo, a gente já está julgando. Então, não é uma observação sem julgamento. Então, uma forma que a gente poderia pensar essa fala e mudar e tentar trazer ela para ser uma coisa mais genuína, que diz mais respeito ao que a gente está sentindo e observando de fato, seria algo mais como, olha, eu me sinto extremamente esgotado quando eu percebo que o meu filho, o meu bebê está agitado demais durante a determinada hora do dia, sei lá, às 6 horas da noite. Então, normalmente às 6 horas da noite, o meu bebê começa a ficar muito agitado, chora muito, grita muito, e isso me deixa completamente esgotado. Todos esses dias que o meu filho demonstra essa agitação, eu me sinto completamente esgotado depois que essa crise de agitação passa. Tá vendo a diferença? Você está falando sobre o que você está sentindo. Eu me sinto esgotado, eu me sinto drenado emocionalmente. Isso é um sentimento. Você está também falando sobre os episódios de agitação do seu filho. Não que ele seja necessariamente agitado, que isso seja um traço de personalidade do seu bebê. Então, é outro ponto positivo também. E por que isso que pode parecer tão banal, mas que na verdade é tão importante? Porque isso é um treinamento para como a gente vai perceber as coisas. É um treinamento para a gente fugir desse julgamento e para a gente entrar mais em contato com uma coisa que a gente não entra tanto em contato assim, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é tentar olhar para dentro e reconhecer quais são esses sentimentos frente às coisas que a gente vive ao nosso redor. Então, vou dar mais um exemplo aqui também. Eu sinto que isso tudo é inútil. Você não está sentindo de fato. Você pode estar se sentindo frustrado ou frustrada porque você percebe que, apesar dos seus esforços, as coisas não têm o resultado que você gostaria que tivessem. Mas sentir que isto... Mas se você diz que eu sinto que isso é inútil, você só está julgando aquela coisa ou aquela ação, aquela atividade como algo que não serve para nada, e você está só dando a sua percepção. Eu sinto o quê? De uma forma geral, e essa que é a dica principal dessa fala aqui sobre sentimentos, é o seguinte: se você começa uma frase com sinto que, é quase certo que você não está falando sobre os seus sentimentos, e sim uma percepção ou um julgamento seu. Então tenta observar quando você está pensando que fala sobre sentimentos, e se tem esse sinto que, percebe, não é sobre o seu sentimento. Então falar que, olha, eu sinto que eu crio meu filho sozinho. Beleza, isso é um problema gravíssimo, né? Você está sobrecarregado, você se sente sobrecarregado ou sobrecarregada por estar criando seu filho sem um apoio, sem rede de apoio, sem a participação do pai ou sem a participação da mãe. Entende a diferença? Então a gente não sente que, a gente sente algo. E aí que a gente precisa começar a praticar e entender quais que são os sentimentos. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias rodas de emoções e de sentimentos, você vai começar a ler, e isso é muito importante, que é um trabalho de alfabetização emocional, sabe? A gente é muito iletrado emocionalmente, então, se você pesquisar, e você vai encontrar facilmente, tá, nos buscadores aí, você vai chegar e vai perceber que existem rodas de sentimentos que vão colocar em categorias principais ali, entre tristeza e felicidade, vai desmembrando esses sentimentos em outros menores sentimentos, mais específicos, então assim, existe toda uma gama imensa de sentimentos para a gente sentir e que a gente sequer se dá conta que a gente passa por isso no nosso dia a dia. Então, esse é um grande exercício que a gente precisa fazer. Vou dar alguns exemplos aqui que eu tenho anotado de sentimentos que a gente às vezes passa batido e nem percebe, tá?
A gente pode se sentir aflito, angustiado, assustado, bravo, cansado, chateado, confuso, culpado, deprimido, desapontado, exausto, furioso, impaciente, incomodado, irritado, magoado, preocupado, triste. Olha quanta coisa que dá para sentir. E assim, vamos lembrar que sentimentos não existem sentimentos bons e ruins. Sentimentos são sentimentos. A gente costuma, né, achar que sentimentos de tristeza, de raiva, são sentimentos negativos, porque a gente deve evitar esses sentimentos. Mas esses sentimentos, eles existem. Se a gente foge de algum sentimento, a gente está, na verdade, se punindo, porque a gente não está vivenciando ou deixando esse sentimento passar por nós. Eu, inclusive, fiz muito recentemente um episódio sobre tristeza no meu podcast Pausa para Sentir. E assim, recomendo inclusive que você esteja aqui assistindo esse conteúdo sobre sentimentos dentro do âmbito da CNV e corre lá, dá uma procurada aí, ó, vai ter link aí para você clicar também, mas procura aí no seu agregador de podcast favorito, vai lá e procura Pausa para Sentir. É o primeiro episódio. Você vai entender o que eu estou falando. A gente não pode categorizar sentimentos como bons e ruins, porque isso leva a essa insanidade que a gente vive hoje em dia, que a gente está fugindo da tristeza. A gente foge da tristeza, a gente nega que a gente sente raiva, a gente nega que a gente sente inveja, e todos eles são sentimentos, sabe? E se a gente nega tudo isso, a gente não está vivendo dentro de toda a nossa plenitude, né, do sentir. Então, é importante. Bom, então era isso que eu tinha para falar aqui. Sentimentos, eles entram nessa categoria. Depois eu vou voltar a esse assunto e falar sobre como que a gente deve assumir a responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Existe toda uma discussão sobre responsabilidade ou corresponsabilidade afetiva, sobre como que a gente impacta nos sentimentos das outras pessoas, mas isso acho que vai fazer mais sentido depois que eu falar sobre todos os pilares individualmente, tá? Então, resumindo até agora, o que a gente já falou foi observação e sentimentos. E já dá para a gente começar a perceber que existem formas da gente implementar ou tornar mais genuína a nossa comunicação só olhando para esses dois pontos. Se a gente presta atenção e fala sobre aquilo que a gente está enxergando sem julgar, e se a gente começa a exercitar e descobrir, né, fazer aquele trabalho de investigação aqui dentro do coração e da mente para descobrir aquilo que a gente está sentindo em relação a alguma coisa que a gente está observando. Tenta praticar isso daí, por enquanto. E você vai ver que isso já é trabalhoso pra caramba. Tenta perceber as vezes que você fala sinto o quê, papapá, 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 e tenta desvendar qual que é o seu sentimento real em relação a isso que você está percebendo, só que dizendo que sente que, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero saber o que você está achando dessa série. Se você acha que ela está fazendo sentido para você, comenta aqui, deixa na caixinha de perguntas se você está assistindo isso aqui pelo Spotify, me manda nos comentários se você estiver assistindo isso pelo YouTube, me manda no Instagram por DM, né? Me marca lá, inclusive, se você estiver assistindo e curtindo essa série que eu estou fazendo. Eu vou ficar muito feliz de saber o que você está sentindo, mas sentindo de verdade, tá? Não é eu sinto que essa série é muito boa. Não, aí já não é sentimento, tá bom? Então eu vou querer que você pratique aí o que você está sentindo com relação a isso que eu estou fazendo aqui para você hoje, tá bom? Inclusive, já deixo uma dica aqui, você pode falar, eu estou me sentindo ansioso, porque eu gostaria de saber logo sobre todos os pilares. Eu estou me sentindo muito esperançoso, porque eu percebo que isso vai me ajudar na minha vida. Então, ó, dê algumas dicas aí de como é que você pode dizer que você se sente em relação a isso daqui. Ou eu me sinto decepcionado, porque eu estava esperando outra coisa, eu tinha uma outra expectativa com relação a essa série que você está fazendo. São sentimentos possíveis, tá? Você falar sobre os seus sentimentos não vai me ofender, porque eles são os seus sentimentos. E o meu trabalho é também perceber os seus sentimentos e acolhê-los também. Então, assim, vamos tentar começar a praticar. Já pratica aqui nesse conteúdo e me ajuda a divulgar ele por aí, tá bom? Faz muita diferença se você pega isso aqui e manda para outras pessoas. Porque o que a gente está falando aqui não é exatamente senso comum. É meio difícil. Então, talvez vá ajudar alguém que esteja lidando com algum dilema ali e não consiga perceber isso também, tá bom? Por último, se você gosta muito do conteúdo que eu venho produzindo sempre aqui, conteúdo gratuito, conteúdo acessível, sabe? Séries, essa já é a segunda série que eu produzo, que é inteiramente gratuito. Isso aqui não vai virar um curso online, isso aqui não vai ser cobrado depois, isso aqui vai ficar sempre aberto e disponível para todo mundo de graça, poder consumir quando quiser e da forma que quiser.
Então eu conto com a sua ajuda para poder continuar produzindo esse trabalho, tá? Então se você for lá em apoia.se/paizinho, você com R$ 15 mensais vai me ajudar a manter esse trabalho todo aqui gratuito, acessível, de graça e com essa qualidade que eu venho produzindo ao longo dos anos, tá bom? E obviamente em contrapartida você entra no meu grupo de apoiadores secretos no WhatsApp, onde a gente está sempre conversando, trocando ideia, pegando sugestões e se ajudando, tá? Porque lá é uma comunidade de verdade de pais e mães engajados que vão estar trazendo as suas questões, as suas dúvidas e vão ser acolhidos nos seus medos, nas suas angústias e tá tudo, sabe, tudo é muito bonito e muito rico naquele grupo. Eu tenho muito orgulho de estar naquele grupo ali com aquelas pessoas especiais. Então, talvez você vá gostar também de participar. Bom, com isso eu vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.